Hoje, a gente vai mergulhar em uma doença que atinge milhões, mas que muitas vezes passa despercebida. Uma febre que não só causa dores terríveis, mas que também escancara as profundas desigualdades na saúde. Estamos falando da chikungunya. Bom, para a gente entender bem essa história, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai olhar para o quadro geral, o que são as doenças negligenciadas. Depois, vamos focar totalmente na chikungunya para entender o estrago que ela faz. E por fim, vamos ver o que pode ser feito para combater esse problema. Então, para começar, é fundamental entender o contexto. O mundo dessas doenças que se alastram justamente onde a atenção global quase nunca chega. 1 bilhão. É um número difícil até de imaginar, né? Mas é essa quantidade de pessoas que, todo ano, são afetadas por um grupo de doenças que a gente chama de doenças tropicais negligenciadas, ou DTNs. E o que são exatamente essas DTNs? Bem, como o próprio nome já diz, são doenças que prosperam na pobreza. Elas são, na maioria das vezes, esquecidas pela comunidade de saúde global, mesmo causando um impacto, devastador na vida de muita gente. E aqui, olha, está o ponto central de tudo. O motivo pelo qual essas doenças são negligenciadas não tem a ver com falta de capacidade da ciência, mas sim com uma falha de mercado. Elas afetam justamente os mais pobres, que infelizmente não são vistos como um mercado interessante para a grande indústria farmacêutica. Agora sim, vamos afunilar o nosso olhar e ver como tudo isso acontece na prática usando um exemplo muito forte: a chikungunya. O próprio nome da doença já conta uma história de muito sofrimento. Tornar-se contorcido. Isso descreve perfeitamente a dor nas articulações. Uma dor tão forte que literalmente faz as pessoas se curvarem, se dobrarem de agonia. E quando a gente compara com a dengue, que é bem mais conhecida, as diferenças são cruciais. A mortalidade da chikungunya pode até parecer menor, mas é a dor crônica, que pode durar meses, às vezes até um ano, que é a sua característica mais terrível e que define a doença. Ok, agora vamos entender como esse vírus, que parecia tão distante, virou um problema gigantesco aqui, bem perto da gente, no nosso continente. Em coisa de uma década, o vírus simplesmente varreu as Américas. Ele estabeleceu uma presença forte, dolorosa e permanente, com os surtos aparecendo de novo em países que achavam que já tinham se livrado do problema. E o resultado disso? Quase 4 milhões. 3,7 milhões de casos confirmados nas Américas em apenas uma década. É um número que choca e que muito provavelmente ainda está abaixo da realidade. A doença se espalhou por nada menos que 50 países e territórios diferentes na região. Virou, na prática, uma verdadeira pandemia continental. E desse total todo, 1,6 milhão de casos aconteceram só no Brasil. Isso fez do país a nação mais atingida, o epicentro da doença nas Américas. Por muito tempo, a chikungunya foi vista como uma doença terrível pela dor, mas não como algo especialmente letal. Pois é, essa ideia está mudando e de forma bem drástica. Essa era a ideia que todo mundo tinha, né? Mas será que essa crença se sustenta com as novas descobertas da ciência? A resposta está cada vez mais clara. Não se sustenta. O que a ciência está descobrindo agora é um retrato bem mais assustador desse vírus. Aquela ideia de que ela só causa dor nas juntas, completamente ultrapassada. Os pesquisadores descobriram que o vírus não ataca só as articulações. Ele é um invasor sistêmico. Ele pode causar falência de múltiplos órgãos, atacar o cérebro, desregular completamente a coagulação do sangue e sim, tudo isso pode levar à morte. E o pior é que esse vírus mortal não atinge todo mundo da mesma forma. Os seus piores efeitos são reservados justamente para os mais vulneráveis. Agora olha só esse número, 22. Sabe o que ele significa? São 22 anos. Em média, é o número de anos de vida que uma pessoa negra ou indígena no Brasil perde ao morrer de chikungunya, se a gente comparar com uma pessoa branca. 22 anos a menos de vida. E essa desigualdade é devastadora. As populações negra e indígena, em especial, carregam o fardo mais pesado da morte prematura por essa doença. É um retrato muito claro da injustiça social refletida diretamente na saúde das pessoas. Os dados mostram também uma coisa muito triste. O vírus atinge as crianças com mais força, especialmente as crianças indígenas e aquelas que vivem nas áreas mais pobres. A doença ataca exatamente onde a vulnerabilidade já é extrema. Certo. Diante de tudo isso, qual é o caminho para combater essa praga esquecida? Um vírus que se aproveita das sombras da desigualdade?
A solução, claro, não é só médica, precisa ser uma estratégia de saúde pública com várias frentes. E isso vai desde a vigilância avançada do vírus, desenvolvimento de vacinas, até o mais importante, combater as causas reais da pobreza e da desigualdade, que são o verdadeiro combustível para a doença se espalhar. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final, que é crucial. Uma pergunta que vai muito além da medicina e que força a gente a encarar de frente as desigualdades que permitem que doenças como a chikungunya não só existam, mas que se fortaleçam. E esse, sem dúvida, é um desafio para todos nós. Todo dia é uma nova jornada. Mas e se, no meio do caminho, você sente que algo está faltando? Uma peça importante do quebra-cabeça da sua carreira? Aquele conhecimento que traz segurança, que inspira confiança. O medo de uma máquina que você não entende completamente. O receio de uma altura que parece grande demais. Você já se sentiu assim? Sentindo que, talvez, o seu potencial esteja travado? No Instituto Alpha 3, acreditamos que a resposta para essa incerteza é o conhecimento. Somos um centro de excelência em cursos profissionalizantes, dedicados a transformar o potencial em competência. Nossos cursos vão além da teoria. São a prática que você precisa para dominar cada desafio. Desde a segurança em instalações elétricas, NR10, até o manuseio de máquinas e equipamentos, NR12, garantimos que você estará preparado. E para aqueles que olham para o alto, nosso curso de trabalho em altura, NR35, transforma o receio em confiança. Nossas capacitações em inflamáveis, NR20, espaços confinados, NR33 e brigada de incêndio são a base para um ambiente de trabalho mais seguro para todos. Não se trata apenas de seguir regras, mas de salvar vidas. Depois de passar pelo Instituto Alpha 3, eles já não são os mesmos. A incerteza se foi, dando lugar à segurança. O medo se transformou em confiança. Eles não apenas cumprem suas funções, eles as dominam. Essa é a nossa promessa, não apenas um certificado, mas a certeza de que você está preparado para qualquer situação. Desde o controle de acesso em um prédio, até o uso de um DEA em uma emergência. Chegou a sua vez de dar o próximo passo. De investir em você e em sua segurança. De se tornar o profissional que o mercado precisa. Instituto Alpha 3. Onde a sua segurança e o seu futuro se encontram.